Saravalli, não tem como não te perguntar também, uma notícia importante aí das últimas horas, o anúncio, a comunicação ao mercado de um memorando de entendimento entre a Azul e a Abra, a hold ali que controla a Gol. Era um movimento talvez esperado, já muitas especulações acabaram acontecendo ao longo das últimas semanas sobre isso, e talvez até um movimento natural diante de toda a movimentação do setor aéreo brasileiro. Efetivamente, né, a assinatura desse memorando de entendimento e os próximos passos de uma possível fusão, quais são as perspectivas, quais são as análises que a gente pode fazer do mercado, do setor aéreo e das duas companhias diante desses entendimentos? Primeiro ponto é mais que dia, né? Parece que o mundo corporativo sabia que eu ia antecipar, né, a minha vinda para quinta-feira aqui na BMC. E aí falou, pô, então a gente precisa antecipar também os comunicados aí. Mas, de fato, é o assunto corporativo do dia, né? Essa potencial fusão, vamos colocar assim, porque existe uma aprovação prévia, né? Mas, como a gente sempre discutiu, você que é investidor já deve conhecer essa máxima, né? Tem muitos investidores que evitam investir em empresas de companhias aéreas aqui no Brasil. Não, eu invisto em tudo, menos em companhia aérea. Ou, né, é um setor para se evitar. E, de fato, operar companhia aérea no mundo todo é muito complexo. E aqui no Brasil também, né? E, historicamente, a gente vê esse ciclo, né? Às vezes 5 anos, às vezes 15 anos, né? 20 anos, mas a gente sabe que a gente vai ter uma companhia aérea que vai entrar com dificuldades. Não importa o tamanho, né? A gente teve a Avianca recentemente, ali um pouco antes da pandemia. Agora a gente teve Gol, a gente está tendo Azul também, né? Cada um, lógico, no seu estágio, na sua dificuldade, né? Algumas chegando até a recuperação judicial, outras não necessariamente, mas precisando desse incentivo. O que de fato, né, é que o governo entende e tem tentado sinalizar um pouco disso, que vai precisar fazer alguma espécie de intervenção, né? Seja uma ajuda, como a gente está vendo aqui, todo esse processo cabe muita renegociação, né? Renegociação com os credores. Quem não deixa também de ser um credor aí nesse movimento também é o próprio governo, com impostos atrasados, enfim, tributos, e já também foi colocado na conta, tá? Lembrando, pessoal, que esse processo, assim, como foi apresentado no memorando, demora muito. A gente está falando, né, talvez de uma aprovação em 2026, tá? Oficialmente. Então vai dar muito trabalho, vai ser muito questionado, vai ser muito criticado, né? Mas, de fato, tudo mais constante, talvez essas companhias não consigam, né, sobreviver ou recuperar. A gente tem todo esse processo de potencial saída dessa recuperação judicial do caso da Gol, né? Mas é um processo que demora muito, vai ser muito questionado, né? Sobreposição de rotas, enfim, frotas, enfim, ganho de sinergia, potencial ganho de sinergia. E tem alguns pontos interessantes ali, tá? O pessoal, o Felipe, o Maurílio, tem alguns pontos interessantes no sentido assim, as marcas vão ser mantidas, né? Serão mantidas as marcas. Até para o consumidor ter a percepção também que talvez não tenha de fato uma fusão dessas empresas. Ao mesmo tempo, a minha crítica, vai ser um trabalho muito grande para o CAD questionar isso, né? Como que vai trabalhar com isso, é que se a gente somar, né, a frota, a malha, enfim, a gente vai ter uma companhia que vai ter mais de 50% de mercado, né, próximo de 60% de mercado aqui no Brasil especificamente. Como que o CAD vai trabalhar com isso? Ou vai ter que talvez estimular, né, também a competição, vai ter que estimular outras companhias, assim como foi, né, a origem da própria Azul alguns anos atrás. Tá? Então é um trabalho muito grande. Mas o fato é que as ações tendem a continuar tendo uma performance positiva, né? Tanto a Gol como a Azul, porque de fato, né, o percentual, o valor de mercado dessas companhias é um percentual muito baixo e qualquer estímulo, vamos pegar assim, a gente vai ter um waiver, a gente vai ter uma ajuda em relação a impostos, em relação a outras sinergias, tudo isso, teoricamente, está gerando valor para o acionista, né? Devolvendo isso como valor de mercado, potencial valor de mercado. Então, as ações tendem a reagir positivamente, né? Mas a gente vai dar trabalho para muita gente, não só para a Azul, não só para a Gol, mas principalmente para os órgãos de defesa de concorrência, né? Ou seja, principalmente o CAD aqui no órgão aqui de defesa da concorrência aqui no Brasil. E é um trabalho bem longo que deve demorar bastante. Lembrando que envolve operações fora do Brasil, envolve diversas outras variáveis. O que de fato tanto a Gol como a Azul, talvez se não chegasse nesse acordo, nesse memorando de entendimento aqui, talvez não teria realmente de fato uma solução tão fácil assim para voltar às suas operações, e começa a ter aquela preocupação, né, de
realmente ir à falência essas companhias. Tá? Então, acho que dentro do cenário que a gente está vivendo, talvez chegaram à conclusão que o único possível potencial cenário seria realmente operar junto as duas principais companhias do Brasil. Né? A gente tem a Latam ali, mas tirando, a gente tem a Azul e Gol, né? Com potencial cerca de 60% do mercado aí na mão das duas companhias. Na parte do mercado, das ações da companhia, estando sob o mesmo guarda-chuva, inclusive sobre a mesma gestão, vai ter alguma diferença? Alguém que pode se destacar mais ou menos? Ou geralmente, né, quem está mais problemático ali, a Gol, tende a subir mais e quem está comprando, Exato. dependendo quem está fundindo ali, né, quem está assumindo o risco, talvez tenha uma piora na percepção no curto prazo. Como que você vê essas movimentações, talvez mais de curto prazo, para quem tem ou quer se posicionar nas ações, Saravalli? Olhando para curto prazo, né, a gente vai ter necessariamente as duas ações sendo negociadas, tá? O longo prazo ainda está muito incerto ainda, né? Se a gente vai ter uma companhia, uma hold controla, a gente vai ter talvez uma companhia incorporando a outra, enfim, né? Lógico que já no memorando já tem alguma sinalização nesse sentido. Curto prazo, tá? Como o Felipe falou, primeiro, pessoal, investir em ações envolve risco. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, investir em ações de companhias aéreas envolvem riscos a mais adicionais. Então você precisa ter perfil, precisa ter essa agressividade, precisa ter muito conhecimento, tá? Então já não cabe para todos os perfis. Terceiro ponto, entre as duas companhias, aquela que a gente tem melhores fundamentos, né, que está numa situação completamente diferente, é muito mais a Azul do que a Gol, tá? Então a gente tem mais conforto, liquidez, né? Está numa situação mais confortável. Mas tudo isso posto, pessoal, se você tem perfil, é agressivo, como o Felipe falou, talvez as ações que possam reagir nos próximos 2, 3 meses melhor, né, até por conta da pior situação, né? Pode ser que o desempenho seja na Gol, tá? Então, tome muito cuidado com essas posições, deve continuar muito volátil, não só no dia de hoje, mas ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos meses, tá? Mas pode ser um grande catalisador positivo para a própria situação, que é muito mais delicada da Gol do que da Azul. Da Azul também, bastante, mas da Gol certamente muito mais complicado. Então, quanto teoricamente, em termos de benefício, né? Eu acho que a Azul ela tende a ser beneficiada no longo prazo, mas para as ações em bolsa, no curto prazo, os próximos 2, 3 meses, certamente a Gol pode ser grande beneficiada, como você falou, é a situação mais crítica, né? Se não tivesse talvez esse memorando, a Azul ela ia procurar outras alternativas. A Gol, eu não sei se ela teria tantas alternativas assim para ter essa recuperação, tá? Então, pior situação, talvez uma notícia dessa seja a melhor situação, o melhor recebida para os acionistas de Gol, né? Mas, de novo, uma situação muito, muito delicada, muito cuidado com as posições em Gol especificamente, né? Bons olhos, então, Saravalli. Partindo desse pressuposto, boa notícia para ambos os acionistas, para ambas as companhias, e isso também pode ajudar o processo de recuperação lá nos Estados Unidos da Gol. Com certeza. Acho que era o que eles estavam... E como você falou, já não é uma notícia de hoje, né? Já vinham conversando, vendo as possibilidades já ao longo do ano de 2024. Né?